essa definição. Então, um exemplo bem legal aqui. Eu tenho uma circunferência na qual eu não tenho centro. E agora meu objetivo é encontrar esse centro. Eu preciso encontrar esse centro, definir esse centro. Então, eu quero achar o ponto O, certo? Que é o centro da circunferência. Com essa questão da mediatriz, fica tudo mais fácil. Por quê? Se eu sei que todos os pontos da circunferência possuem uma mesma distância, uma igual distância, eles são equidistantes de um ponto, que é o centro, basta que eu faça o quê? Se eu destaco aqui pelo menos 3 pontos nessa minha circunferência, vamos lá, vamos chamar de A, B e C. Eu sei que A, B e C estão equidistantes, estão na mesma distância do centro, certo? Então, a partir do momento que eu sei que se eu encontro o grupo de pontos através da mediatriz equidistante de 2 pontos, se eu fizer uma mediatriz de AB e uma mediatriz, no caso, de CB, automaticamente elas vão se cruzar num ponto. E esse ponto é o ponto principal, porque ele é um ponto que vai estar na mesma distância do A, do B e do C no mesmo tempo. Então vamos lá, se eu fizer aqui, ó, pegando o compasso novamente, eu vou criar uma mediatriz de AB. Tá aqui, primeira mediatriz. Esquadro, unir os pontos. Então isso aqui eu vou até dar um nome aqui, ó. MTZ de AB. Se eu faço uma outra mediatriz agora, de BC. Ah, Rodrigo, eu quero fazer de AC. Tanto faz. Os pontos foram aleatórios. Então, o ponto que eu quiser escolher para fazer a mediatriz, não terá problema. Então, vamos fazer agora então, a mediatriz de BC. Mediatriz de BC, compasso, ponta seca em B, traço um arco, mesma medida do arco, ponta seca em C, traço outro arco, criei a minha mediatriz de BC. Tá aqui, ó. Cuidado com a precisão. Tá aqui. Então, essa aqui é quem? É a minha MTZ, mediatriz de CB. Perfeito? Ótimo. Então, essa mediatriz contém todos os pontos que têm a mesma distância do ponto A até o ponto B. Essa mediatriz contém todos os pontos que têm a mesma distância do C e do ponto B. Automaticamente, eu percebo que elas se cruzaram aqui. Esse ponto é um ponto que eu queria achar, é o meu ponto O, porque ele está equidistante. Se eu pegar aqui e fizer uma linha que vá até o A, até o C e até o B, eu estou definindo aqui os meus raios, e eles todos são iguais, porque o ponto central O equidista de todos os pontos da minha circunferência. Ok? Então, assim, a dúvida que tiver, a gente já vai tirar no chat aqui do ladinho, valeu? Seguindo aqui a nossa sequência, a gente vai conversar agora sobre as posições relativas de uma circunferência e uma reta, tá? Então, vamos para cá agora. Posições relativas, né? Então, tá lá. Vamos falar sobre isso agora. Posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Então, eu posso ter no plano, quando a gente está falando de reta e circunferência, a gente está falando de plano, ok? Então, vamos trabalhar no plano, as posições que eu vou ter de possibilidades delas se disporem no plano. Como é que eu vou conseguir colocar essa circunferência e essa reta do plano? Então, elas podem ter até 3 posições. A gente pode ter uma circunferência que vai cortar uma reta, perdão, que vai cortar a circunferência. A gente pode ter uma reta que não vai tocar em nada na circunferência e a gente vai poder ter uma reta que vai tocar em um lugarzinho só, em um pontinho só da circunferência. E aí a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Vamos entender o seguinte. Então, tem um carinha que adora andar de bicicleta, Zezinho. Então tá aqui, Zezinho adora andar de bicicleta na rua. Aí sai, isso aqui é a rua. A gente está olhando a rua de perfil, tá? Então isso aqui é a rua. A rua para mim é a reta.
Aí Zezinho, com seus amigos, gostam de andar de bicicleta. Então, quando o Zezinho empina a roda da bicicleta, imagina o Zezinho aqui, ó, tá vendo? Esse é o Zezinho. Cabelo comprido igual o meu. Ele tá empinando, né? Pulou lá, fez uma peripécia lá, pulou. O que acontece com as rodas? Não tocam, né? Vamos encarar que a roda seja a circunferência. Ela não toca em nenhum momento a rua, certo? Então, esse movimento que a circunferência tem em relação, né? Esse posicionamento que ele tem em relação a essa reta, a gente vai falar que elas são exteriores. É exterior, porque eu não tenho nenhum ponto da roda tocando na rua, tá? Então vamos botar para cá, exterior. Quando eu tiver uma circunferência, tá aqui minha circunferência. E eu tenho uma reta onde eu não tenho ponto nenhum em contato, tá? Só que aí tem um amigo do Zezinho que ele não viu, estava andando atrás dele lá com a bicicleta, tinha um bueiro lá na rua. E aí a roda da bicicleta do amigo do Zezinho caiu nesse bueiro. Olha lá o amigo do Zezinho, caiu no bueiro. Então o que aconteceu? Essa roda foi para baixo da linha, né? Só brincadeira que a gente está fazendo. Então, quando eu tenho, né, quase que entrou lá no meio da rua, caiu lá para dentro. Então, olhando a rua assim, eu percebo que essa roda, ela teve o quê? A rua passou em cima dessa minha circunferência. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar que ela é secante. Então, vamos observar aqui, como é que seria uma secante? Quando eu tiver uma circunferência, tá aqui, ó, vou construir minha circunferência. E aí eu sei que a reta vai cortar essa circunferência, né? Ela corta a circunferência. Tá vendo? A roda lá do amigo do Zezinho. Então eu criei aqui, ó, porque eu tenho dois pontos, vamos chamar aqui de A e B. Certo? Então, ó, secante. E aí tem outro amigo do Zezinho que ele anda legal, maneiro, ele não quer peripécia, ele não quer pular, ele não vai por cima do bueiro. Então, o amigo do Zezinho aqui, ó, ele tá aqui, ó, andando direitinho com a sua bicicleta na rua. O que acontece? Se eu tô andando normal com a bicicleta na rua, eu só toco uma vez na rua. Então, a circunferência que a gente está interpretando aqui pela roda da bicicleta, ela sempre vai tocar apenas em um ponto da rua, né? Se ela toca em um ponto da rua, a gente vai falar que ela é tangente. Certo? Então, vamos aqui ver uma tangente entre a circunferência, tangente. Então, eu tenho aqui a minha circunferência do centro O. E agora eu vou falar sobre essa tangente. A tangente, a gente vai ver mais à frente, depois um caso mais particular. O que acontece? Para ter uma tangente, eu tenho um monte de elemento específico. Mas o que a gente tem que entender é que essa reta tangente, ela só toca em um único ponto. Então vamos recapitular aqui, ó. Se a circunferência está exterior, eu tenho 0 pontos. Tá? Se a circunferência, a reta é secante à minha circunferência, eu tenho 2 pontos. Então tá aqui, 2 pontos. E agora, se a reta toca só em um único ponto da circunferência, eu vou ter uma circunferência tangente à minha reta. Tá aqui, 1 ponto. Então, estas aqui são as características principais das posições relativas entre as retas. Então, essa brincadeira aqui do Zezinho e seus amigos,
Acho interessante. Se o cara empinou, pulou com a bicicleta, ele não toca na rua, então ele está exterior às rodas. Secante, se ele cai um bueiro. E tangente, se ele está andando direitinho, normal, na rua. Tá? Essa brincadeira aqui eu acho que fica legal para a gente entender o posicionamento que eu tenho de uma reta em relação a uma circunferência. Falou, galera? Continua aí, a gente vai tirar as dúvidas agora comigo. E até a próxima aula. Espero que a gente tenha se dado bem aí nessa primeira experiência com nossas aulas. Um abraço.